Bem, iniciando nossa aula de hoje, desejo a todos um bom dia e vamos iniciar aí com funções aplicadas às agrárias, tá certo? Conceitos, definições e exemplos nas agrárias. Dúvidas, perguntas, pode interromper a aula e pode perguntar. Fiquem à vontade. Vamos ver a parte introdutória com funções aplicadas às agrárias. É importante observar que uma quantidade é denominada de função de uma outra quantidade, podemos assim definir, para cada quantidade variável independente de x, né? E aí a gente vai ter aí um valor de y, ou seja, a gente vai ter o y em função de x. O x vai ser uma variável independente e o y é a variável dependente. O x não depende de nada diretamente, já o valor de y, o f de x, ele depende dos valores de x. Então, ele responde à variação que pode ocorrer em x, né? Variável porque está sempre mudando, pode ter variação. Então, x pode ter variação, mas está sempre no domínio, e o f de x, ou o y, vai estar respondendo a essa variável x. O conjunto dos valores de x é também chamado de domínio da função, e o conjunto dos valores de f de x ou y, né, para cada resposta que é dada em função de x, é denominado de imagem da função, tá certo? Então, o f de x ou o y, ele depende sempre do valor de x, ele é uma variável dependente, tá certo? E o x é uma variável independente, né? Ele não depende de outra variável. Uma função pode ser representada em formas de tabelas, de gráficos, de equações, né? São representações de função. A função pode ter essas representações. No entanto, para que haja uma equação de uma função, geralmente, se eu tenho uma equação, ela pode gerar tabelas e pode gerar gráficos, sem problema nenhum. No entanto, o contrário não ocorre, né? Nem sempre pode-se encontrar uma equação através de dados ou de gráficos. Nós vamos ver exemplos aí de gráfico que não consegue gerar uma função. Ou tabelas também que não geram uma função, que não gera uma equação, né? É uma função, mas não gera uma equação. Quando ocorre desses dados, né, tabelados, desse gráfico, gerar uma equação, nós chamamos isso de modelo matemático, tá certo? Ou seja, ele pode formar aí um modelo matemático. Esse modelo pode ser obtido através da análise de diversos fenômenos, tá certo? E esses fenômenos, geralmente, ele gera aí equações obtidas através de dados experimentais, que é o que nós vamos ver, tá certo? Se houver alguma dúvida, pode perguntar. A partir da formulação de um modelo matemático, né, a gente consegue aí entender melhor as relações existentes, né? Isso é um fato. E a gente consegue entender melhor qual é a relação entre as variáveis e como fazer aí as predições acerca de tal fenômeno. Nós vamos ver como exemplo. Então, por exemplo, considere que o custo para colocar 20 litros de combustível numa forrageira, né, de motor a diesel. Então, temos máquinas aí de triturar alimento para animal, né, fornecimento animal, né, a diversos tipos de animais. E esse aí pode ser através de motor elétrico, motor a diesel, a gasolina, a combustível de maneira geral. E ele diz isso: considere que o custo para colocar 20 litros numa forrageira de motor a diesel depende do preço X do combustível no decorrer dos últimos 6 meses. Eu acredito que o valor que eu colocar aqui vai estar desatualizado pelo salto que nos últimos 6 meses aí deu, né? Isso aí foi ainda no semestre passado.
Então, vai estar um pouco desatualizado, porque foi um salto muito grande que deu aí nos últimos 6 meses. Neste caso, se pode formular a equação analítica ou um modelo matemático, né, que é chamado de equação analítica. Então, por exemplo, eu posso dizer tranquilamente que a minha função aqui, né, ele está querendo colocar 20 litros, então 20 é um coeficiente, e x é o preço. Vai estar variando, né? O x vai estar variando de localidade para localidade, né? Tem preço de combustível mais barato, outros mais caros. Como eu disse, eu vou usar na tabela aqui os preços já um pouco anterior, mas quem quiser pode atualizar aí em diversos postos de combustível na região, a gente consegue ter aí uma alteração desses valores. Encontre um possível conjunto para o domínio e a imagem da função exposição do seu gráfico. Calcule f de 3,85 e f de 4,50, ou seja, quando o X for R$3,85, né, o litro do diesel, e quando for 4,50, né? Eu acho que está um pouco mais do que isso agora. Então, a solução seria o quê? Ora, eu preciso de um domínio, e o meu domínio eu tenho que englobar aqui esses valores. Então, posso estar vendo aí qual é, de quanto a quanto aí vai estar o meu domínio. Eu posso analisar, pesquisar preços e ver. O domínio, ele não tem dependência de nada, ele é realmente, ou seja, o preço do combustível é aquele. Já a minha função, que é eu saber quanto eu vou pagar para colocar 20 litros, vai depender aí do preço do combustível. Então, ele tem uma dependência aí do preço do combustível. Então, se a equação não representasse nenhuma situação real, o domínio seria do conjunto dos números reais. Entretanto, como a variável é o preço, e a gente, na época que eu fiz essa questão, o preço do diesel estava variando aí em torno de 3,20 a 4,80 por litro, né? Hoje está um pouco mais, né? Nos últimos 6 meses aí teve uma alteração significativa, mas há mais ou menos um ano atrás a gente tinha esse preço aí do combustível, de 3,20 a 4,80, quando eu saía dentro da região ou no próprio país também. Mas dentro da região já tinha uma oscilação de Maceió até o Sertão, tinha uma oscilação mais ou menos dentro desse patamar, né? Assim sendo, f de x irá variar entre 64 e 96 reais, né? Ou seja, se eu pegar aqui o 20 e multiplicar por 3,20, eu vou ter 64 reais. Se eu pegar o 20 aqui e multiplicar por 4,80, eu vou ter 96 reais. Então, para colocar 20 litros, eu ia gastar de 64 a 96 reais. Vai dependendo aí do preço do combustível. Então, eu posso dizer que o meu domínio, que é o preço, né, o X, preço do combustível, representado pela letra D, que é o domínio, eu vou colocar X pertence aos números reais, né? X pertence a R, tal que, aqui o sinalzinho de tal que, aí eu vou botar um intervalo aqui, ó. O intervalo está indo de 13,20, que é o preço do combustível, a 4,80, né? Dado aqui na questão, você podendo resolver. E a imagem, né? A imagem é a quantidade de f de x, né? Representado pela letra I, né? Quantidade de f de x, a letra I. O domínio é o x e a imagem é o f de x. O domínio é representado pela letra D e a imagem é representada pela letra I. Então, a imagem vai ser a função, o f de x, também pertence aos números reais. Aí, tal que o f de x vai estar variando entre o valor mínimo e máximo aí do domínio. O valor mínimo quando é 20x, né, quando for 64, e 20x vezes 4,8 vai dar 96. Então, vai estar variando nesse valor. Tá certo? E a partir da equação, pode-se obter a tabela e o gráfico atribuindo alguns valores. Então, aí tem a equação aqui. Se eu colocar uma tabela, né? Eu vou ter aqui, ó, de 3,20 a 4,80. Eu aumentando aí. Ah, professor, e esses valores aqui não veio? Está dentro do intervalo. Aí você coloca aí os valores que vocês acharem pertinentes, desde que tenha o início de 3,20 e termine na 4,80.
Então, aí eu vou ter 64, 72, 80, 88, 96, né? Quando eu multiplico 20 por cada um desses valores aqui, tá certo? Então, quando eu multipliquei, tem esse. Eu posso ter outros intervalos aqui dentro, sem problema nenhum. Aqui eu botei os valores de 0,4 centavos, né? O valor que eu coloquei. Às vezes você pode botar de 0,2, né? 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8. O ideal é que, quando eu fazer o meu domínio, ele tenha pelo menos, no mínimo, 5 valores. Pode ser menos pessoa? Pode. Mas o ideal mesmo é que tenha pelo menos 5. Que aí eu tenho pelo menos 5 pontos dentro do meu gráfico. Se puder ser mais, melhor ainda. Se eu puder colocar mais pontos, não tem problema. Não existe valor máximo, nem valor mínimo. O ideal é que seja acima de 5. Né? Igual ou maior que 5. Então, se eu marcar esses pontos no meu gráfico aqui, ó, eu vou ter esses pontos. E aí eu posso tranquilamente fazer um gráfico, né? Posso chegar aqui e construir o meu gráfico. Para cada um dos valores, eu posso aqui estar atribuindo aí 3,2, 64, 3,6, 72, 4, 80, 4,4, 88, 4,8. Então, eu tenho aqui um valor crescente, ou seja, conforme eu vou botando combustível, né, 20 litros, aí eu posso ter alteração no preço, eu vou pagar aí proporcionalmente esse aumento no valor do combustível. Tá certo? Um gráfico você pode tirar essas linhas de grados aqui, ó, que são linhas de grados. O que importa sempre é a linha do gráfico, então a gente vê que ele é aqui crescente. Então, valor crescente. Para o valor de f de x igual a 3,85, eu vou multiplicar 3,85 vezes 20, né, que é a função, vai dar 77. E 4,50 vezes 20 também dá 90. Né? Então, vai estar dentro desses valores aqui, ó, 3,85. Vai estar entre 3,6 e 40, então o valor 72,80 vai estar entre os dois. E 4,50 vai estar entre 4,40 e 4,80 aqui, ó, vai estar 90 entre 88 e 96. Ou seja, a gente pode dizer que se o preço do litro de diesel for de 3,85, você vai pagar R$ 77,00, e se for de 4,50, você paga R$ 90,00. É algo muito simples de se entender. Alguma dúvida? Que bom, né? Vamos adiante. Nessa questão aqui, ela é um pouquinho mais detalhada. Então, já é com os dados experimentais que a gente coletou aqui no Grupo Irriga, né? Então, a partir dos dados experimentais obtidos na área experimental do Grupo Irriga, Campo de Arapiraca da UFAL, durante um período de pesquisa, obteve a tabela das temperaturas médias do ar no período de 1 a 30 de junho de 2019. Então, tem aqui a temperatura média do ar. X dias, então, a cada 2 dias aqui foi feito esse estudo, tá certo? Do dia 2 até o dia 30, né, dentro desse intervalo aqui. Então, a cada 2 dias a gente foi feito um estudo, teve uma média, e a gente aí constrói um gráfico, tá certo? Então, para construir esse gráfico aqui, ó, eu posso primeiramente achar o meu domínio, né? Então, eu posso determinar ele pede, aliás, que determine o domínio e a imagem da função, esboço o gráfico e descreva esse fenômeno, né? Então, meu domínio aqui vai estar entre quais valores? Quem é que me diz aí? Entre 24 Tá entre 24,3 e 21,6. 21,6. Não, aí é a minha imagem. O meu domínio é o valor de x, vai de 2 Então até vai de 2 a 30. a 30, né? Ou eu posso colocar menor, olha aí, maior que 1, menor igual a 30. Já que 2 aí é maior que 1, né? Então, eu posso, dentro daquele intervalo que nós já fizemos. A minha imagem, sim, eu vou do menor valor, e nesse caso aí vai ser 21,6, até 24,6, não é isso? Que é o maior valor que existe. 0,3. Isso, 0,6. 0,6 é o maior. O 4. Aí é a minha imagem, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, considerando o Tx, né, que é a função, descreve a temperatura média em função de dias do mês, de junho, aí eu vou ter
em que o domínio é um subconjunto dos números reais, poderia ser chamado de subconjunto dos números naturais também, porque ele está dentro só de números pares naturais. Eu posso, tranquilamente, deixa eu ir mais adiante aqui. Só um instante, viu? Travou um pouquinho. Pronto. Aqui também eu posso dizer, né? Vou colocar aqui a representação, só para vocês terem uma ideia, né? Eu também posso representar dessa forma aqui, ó, representar de 2 a 30, né? Só que nesse caso aqui com o intervalo fechado, né? Começando no 2, indo até o dia 30, tá certo? No mês de junho. Ou eu posso colocar aqui de 1 a 30, só que 1 sendo aqui intervalo aberto. Quando é intervalo aberto, quer dizer que vai começar com um número maior que 1. E o número maior que 1 aqui a gente sabe que começa com 2, né? Então, também é uma outra maneira de você estar representando. Não é obrigatoriamente representado dessa forma aqui, né? Você pode também representar dessa daqui. Menor ou igual que 30, sim, porque está aqui na tabela o 30, né? O valor de 30 está aqui. Mas maior que 1. Maior que 1 quer dizer 2, 4, 6, 8, vai até o número 30. Tá certo? Ou maior ou igual a 2 e menor ou igual a 30. Quer dizer que é maior ou igual, então é igual a 2. E menor ou igual, então é igual a 30. Então vai estar maior que 2, menor que 30, igual a 2, igual a 30. Tá certo? E se for apresentar assim, maior que 1, aí vai aqui de 2, e menor igual a 30. Então vai até o 30, sendo menor também, dentro desse intervalo. Tá certo? Então seria uma maneira de estar aí representando também. Nesse caso aqui, né, a minha função, a função tx, que é o y aqui, ó, eu posso colocar aqui tanto o y quanto o tx, posso estar colocando aqui também. Então, ele é a minha imagem. A minha imagem vai ser do menor valor aqui, 21,6, está aqui, no dia 30, e o maior valor, 24,6, que é no dia 4, graus Celsius. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu também posso fazer o contrário, se eu quiser, né? Eu posso pegar do maior valor. Aqui eu estou dizendo isso, ó. Y pertence aos reais, tá o quê? O Y é maior ou igual a 21,6 e menor ou igual que 24,6. Também eu posso dizer Y pertence aos reais, tá o quê? Y, aqui, ó, menor ou igual que 24,6 e maior ou igual que 21,6. A abertura sempre vai ficar para o lado maior. Então, se o Y aqui, se essa abertura está para o lado do 24,6, então o Y é menor que 24,6. Se a abertura aqui está para o lado do Y, então o Y é maior ou igual que 21,6. Então, eu posso ler dessa forma e também posso ler dessa forma aqui. Tá certo? Observe que a abertura aqui está para o lado do Y. Então, Y maior ou igual que 21,6. Essa abertura aqui
está para o lado do 24,6. Então, Y menor ou igual que 24,6. Tá certo? Estaria dentro dos valores. E aí, o nosso gráfico estaria dessa forma aqui. Ó. Se eu fosse desenhar o gráfico da temperatura aqui média, né, do trabalho do grupo irriga, eu ia ter isso aqui. Ó. O dia 2, né, está aqui 24,3. Dia 4, né, 26,6. Observe que é a maior temperatura mesmo, está aqui. Aí tem oscilação, aumenta, diminui, aumenta a temperatura, tá certo? No decorrer do dia. E no dia 21 também foi, no dia 30 foi a menor temperatura, 21,6. Então teve uma caidinha aí já nos últimos dias, mas ele tem uma oscilação aí durante o mês, tá certo? Então isso aqui chama-se função, né? Você representar aí diante do mês, tá certo? Olha um outro exemplo aí. Esse é bom. A piscicultura é a criação de peixe que visa a otimização de lucro, né? Não sei se já ouviram falar em piscicultura, em criação de peixe, né? Assim como a carcinocultura é a criação de camarão. Está bastante ênfase aqui no município de Arapiraca, no município de Coité do Noia, um pouco também em Limoeiro da Nadia e Itaquarana também está começando aí. Embora Limoeiro foi um dos primeiros, né? Ainda está mais. Coité hoje está uma das maiores criação de camarão dentro do estado, está em Coité do Noia, né? Camarão de água salobra, um pouco salgada. Mas, voltando aqui à questão, a piscicultura é a criação de peixe que visa a otimização de lucro. Para isso, os viveiros são projetados para atingir o máximo de produtividade e as rações são balanceadas para obter uma engorda saudável e rápida. Uma combinação possível como fonte de proteína, né, para a ração artesanal no cultivo de peixe é a torta de girassol e o farelo de coco, né? Sendo assim, o fornecimento de proteína no cultivo de tilápias por pequenos produtores pode estar em função da torta de girassol, representado pela letra T, e farelo de coco, representado pela letra F, né? E a produção de tilápia aí representada pela letra P. Variando o teor de 25% a 60%, né, e de 30% a 65%, respectivamente. Ou seja, a torta de girassol tem uma variação de 25% a 60% e o farelo de coco de 30% a 65%. A estimativa do ganho de peso da tilápia para qualquer instante pode ser observada de acordo com a equação abaixo. Então, a gente tem aí ó, a equação na produção de tilápia, dado P é igual a 10 mais 5 vezes T, né, que é a torta de girassol, elevado a 2/3 vezes a raiz quadrada do farelo de coco, que é representado pela letra F. Aí ele diz: encontre o intervalo do ganho de peso da tilápia, né, em gramas, em função do teor proteico por meio da torta de girassol. Então ele quer saber o peso, P, da tilápia, em função da torta de T. Para isso, vou fixar o F igual a 40%. Então, no lugar do F aqui, ó, eu vou colocar 40%. Por quê? Porque eu vou fazer o P em função do T. Então, eu vou aqui fixar um valor de F. E depois, como função do farelo de coco, P em função de F. Então, eu vou fazer, primeiro, eu quero saber como é que se comporta o peso da tilápia em função só do farelo, só da torta de girassol, e aí eu atribuo um valor aqui ao F. Aí depois eu faço uma outra função em função do F, né, do farelo de coco, e aí eu atribuo aqui um valor a T, que está sendo 42. Aí ele diz: determina um possível domínio, determina a imagem, construa a tabela e esboce seus gráficos simultaneamente para avaliar a variável de maior influência sobre P. Ou seja, eu vou encontrar o domínio para essas funções, são duas funções, né? O P em função de T e depois o P em função de F. Vou encontrar a imagem também para as duas funções. Vou construir uma tabela, né, com esses valores
encontrados através da equação dada. E depois eu vou construir os gráficos simultaneamente, quer dizer, o gráfico no mesmo plano, para que eu possa observar aí quem tem maior influência e menor influência, tá certo? Então vamos lá. Observe que nessa questão aqui, tudo isso aqui é informativo. A gente tem aqui tudo informativo. A questão propriamente dita começa aqui, ó. O fornecimento de proteína no cultivo de tilápia por pequenos produtores pode estar em função da torta de girassol e farelo de coco. Esse restante aqui é tudo informação, que é importante para que possamos entender o contexto da questão. Tá certo? Então, vamos lá. Então, olha, o fornecimento de proteína de tilápia por pequenos produtores está em função da torta de girassol e farelo de coco, variando de 25% a 60%, né, para a torta de girassol. Então, está aqui o intervalo de 25 até 60, intervalo fechado. E, né, T pertence aos reais, né, que é a torta de girassol, tal que T maior ou igual que 25, menor ou igual que 60%. E DF, né, que vai ser o domínio do farelo de coco. O intervalo aqui é de 30 a 65, né, 30 a 65. E aí eu faço também que o DF vai ser o F pertence aos reais, tal que o F maior ou igual que 30, intervalo fechado, menor ou igual que 65, intervalo fechado. E aí eu quero saber se eu vou trabalhar com os dois juntos, então eu tenho que fazer aqui qual é o intervalo aonde englobe os dois. Então observe que o 25 aqui, ó, ele não consegue estar dentro aqui do 30, porque aqui está dizendo que o farelo de coco é maior ou igual que 30. Então, não pode 25 estar aqui no meio. De 25 até 29, ele não existe aqui no farelo de coco. E o 65 aqui, ó, do 61 até o 65, né, eu não vou ter aqui na torta de girassol. Ou seja, você observa que eu tenho valores aqui que ficam fora dentro de um intervalo comum. Então, o que é que eu faço? Eu vou ver aqui o que é comum. Então, eu vou pegar aqui qual é o intervalo que vai ter em comum com os dois. Então, eu posso traçar aqui, ó, eu vou dizer que o número 30 está no farelo de coco e também vai estar na torta de girassol. E o 60 vai estar na torta de girassol e também aqui está dentro do intervalo farelo de coco. Então, eu posso fazer aqui um intervalo comum. Então, eu tenho aqui, ó, que o 30 e o 60 são intervalo comum. Né? Observe que aqui dentro vai estar tanto a torta de girassol quanto o farelo de coco, né? Dentro desse intervalo aqui. Então, eu posso fazer que o intervalo comum, né, da torta de girassol e farelo de coco, ele vai estar entre 30% e 60%. Então, eu preciso, já que eu vou trabalhar com os dois juntos, eu preciso ter intervalo comum. E aí eu construí, através disso, uma tabela. Então, eu vou ter aí, ó, que se eu pegar aqui o valor P em função de T, fixando o F igual a 40, aí eu vou ter que o PT vai ser 10 mais 5 vezes T, 2T, e no lugar do F aqui, ó, eu vou colocar 40. Então, eu vou ter aqui que o P em função de T vai ser igual a 10. Aí eu resolvendo aqui, ó, raiz de 40 vezes T, 2 terços vezes 5, vai ficar 31,623. E é claro que, para me somar isso daqui, eu preciso multiplicar primeiro. Porque primeiro, nas regras, tem que multiplicar para depois somar. Então, como aqui é uma letra, é uma incógnita, eu não posso estar somando. Né? Lembra que nas equações eu só somo se tiverem a mesma letra, ou número com número. Como aqui eu tenho uma multiplicação, não posso. Aí eu vou aqui, ó, dentro do meu intervalo encontrado, que vai de 30 até 60 aqui, ó, eu vou estar encontrando quais são os valores. Então, eu vou estar substituindo nessa função aqui o valor de t. E ao fazer isso, ó, no lugar do t eu boto 30, aí já acho 315,31. Você faz dessa forma aqui, ó, na calculadora, 10 mais 31,623 vezes 30 elevado a 2 terços. Aí você encontra esse valor.
Tente fazer aí para ver se vocês encontram. Todos estão ouvindo direitinho? Sim, professor, tranquilo. Dá uma repetida aí nessa questão. Não entendi, Isla. O senhor repete a questão. Não, se preocupe não. Vamos ter mais exemplos. Então, tente ver aí direitinho se consegue responder. Viu? Consegue calcular isso aqui? Para dar esse valor? Pode também colocar em forma de raiz, se quiser. Né? Afinal, todo expoente fracionário, nós já vimos, é um radical. Então, posso fazer a raiz cúbica de 30 ao quadrado, também dá o mesmo valor. Tá certo? Se eu substituir aqui, ó, por 35 na função, né, encontro o mesmo valor. Posso também colocar em forma de raiz, se quiser. Pode ser em forma de expoente, pode ser em forma de raiz. 40, 45, 50, 55 e 60. Observe que o intervalo lá vai de 30 até 60, então eu posso colocar qualquer intervalo que eu quiser aqui dentro. É como eu disse, ideal é que seja um intervalo de pelo menos 5 valores. Aqui eu tenho 7 valores, né? Então pode ser mais também, não tem problema. Se quiser colocar 5 também, que seja 5, mas que esteja dentro do intervalo de 30 até 60, que é o intervalo comum. Aí eu encontrei esses valores. Isso aqui o P em função de T. Aí eu fixei o valor de F. Então eu vou ter aqui, ó, encontrei a função. Agora eu posso fazer a mesma coisa, né? O P em função de F, fixando o valor de T. Então eu posso colocar aqui, ó, tranquilamente, substituindo, né? E eu vou ter que 10 mais 60, 4. Multiplicando aqui o 5 vezes 42 elevado a 2 terços, né? Dessa forma aqui, ó. Aí eu vou ter esse valor aqui, 10 mais 42 elevado a 2 terços vezes 5. Aí dá esse valor. E também aqui substituindo, né? Por cada um deles, vezes a raiz aqui, ó, 30 no lugar do F, 35. Aí eu vou achando também esses valores. Então, tente encontrar esses valores aí para ver se vocês... Professor, como é que calcula mesmo na calculadora? Tá dando valor diferente aqui. Eu vou demonstrar a vocês aqui no...
Vou fazer uma repetiçãozinha só para vocês verem, tá certo? Vamos lá de novo. Vamos ver aqui um passo a passo bem detalhado. O Islam tinha pedido aí para repetir, eu vou tentar assim. Essa é a questão, né? Eu tenho aqui uma parte informativa, né, que a piscicultura é a criação de peixe que visa otimizar lucro, né? E que o máximo produtividade e as rações balanceadas obtém uma engorda saudável, e a combinação como fonte de proteína de torta de girassol e farelo de coco aqui, ele é bom, né? Isso aqui tudo é informativo. Aí aqui diz, o fornecimento de proteína no cultivo de tilápia por pequenos produtores pode estar em função de torta de girassol, letra T, e farelo de coco, letra F, variando entre 25% a 60%, né? E 30% a 65%, respectivamente. Ou seja, a torta de girassol vai estar variando de 25% a 60%, por isso que diz respectivamente, que é primeiro esse com o primeiro valor. E o farelo de coco, né, variando com 30% a 65%. Ele pergunta qual é a estimativa do ganho de peso da tilápia para qualquer instante, né, dado por essa equação aqui. Aí ele diz, ó, encontre o intervalo do ganho de peso da tilápia em função do teor de proteína por meio da torta de girassol. Ou seja, ele quer saber qual é o ganho de peso quando a torta de quando o peso estiver em função da torta de girassol. Para isso, eu tenho que ter, já que vai estar em função de T, então a variável só pode ser o T. Então, o F eu tenho que substituir por um valor, que ele já diz aqui, fixando o valor de F em 40. Então, eu substituo aqui, vai ficar o P em função do T, porque o F eu vou estar substituindo pelo valor de 40. E depois, como função do farelo de coco, ou seja, ele agora vai querer saber qual é o ganho de peso da tilápia em função do F, que é o farelo de coco. P em função de F. Se vai estar em função de F, então o T aqui, ele tem que ser um número. Aí ele já diz, tomando T igual a 42%. Então, no lugar do T, eu vou botar 42. Aí eu vou determinar um domínio, quando eu fizer isso, uma imagem, né? E esboçar o gráfico juntos, tanto o gráfico do P em função de T, quanto do P em função do F. E aí eu vou avaliar quem tem maior influência nesse ganho de peso, tá certo? Então, vou fazer aqui o passo a passo. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver, ó, o fornecimento de proteína para o pequeno produtor vai estar nisso aqui, ó, variando de 25 a 60 para a torta de girassol e de 30 a 65 para o farelo de coco. Então, eu vou fazer aqui o domínio da torta de girassol, só representar esses valores em forma de domínio, que já está aqui o domínio. Então, eu faço o meu domínio da torta de girassol, né, que é representado pela letra T, o domínio de T, vai estar de 25 até 60. Aí, isso aqui representado em forma de domínio, eu vou ter que domínio de T, o T pertence aos reais, tal que o T vai estar entre 25 e 60. Então, T maior ou igual que 25, T menor ou igual que 60%. Aí, a mesma coisa ele faz com o domínio em função do farelo de coco. Né? Ele vai estar de 30 a 65, está aqui o domínio fechado de 30 a 65. Se eu for representar aqui em forma de conjunto, eu vou ter que o domínio do farelo de coco vai ser o F pertence aos reais, tal que F maior ou igual que 30, menor ou igual que 65. Se a gente observar aqui, esses intervalos, eles são diferentes. Então, qual é o objetivo? Deixar intervalos iguais. Então, vem aqui, ó, eu vou deixar o mesmo intervalo. Como é que eu vou deixar? Vou deixar um número que contemple os dois. Aí, nesse caso aqui, como são dois conjuntos, eu vou ver aqui qual é a intersecção, o que há de comum. Então, do 30 até o 60 é comum aos dois. Ó. O 30 está aqui dentro
né? Que ele é maior ou igual que 25, está aqui dentro. E o 60 está aqui dentro, ó, que está maior ou igual que 65, ó, menor ou igual. Então, fica comum o centro dele aqui. Então, se é comum, o meu intervalo comum aos dois domínio é esse daqui, de 30 a 60. Então, eu vou usar esse intervalo comum, né? O intervalo comum, né, da torta de girassol e do farelo de coco é maior ou igual que 30 e menor ou igual que 60. Esse é o intervalo comum. Aí, neste caso, eu vou estar utilizando essa informação justamente para estar calculando qual é a minha função dentro desse intervalo, né? Então, eu vou usar justamente esse intervalo aqui, né, para estar calculando qual vai ser a minha função. Esse intervalo comum, tá certo? Então, eu vou ter aqui a minha função. Eu vou ter aqui, ó, que a minha função é essa daqui, ó. 10 mais 5 vezes T, 2 terços vezes F. Né? Eu vou estar levando aqui um intervalo comum para ela, tá certo? Que vai ser esse intervalo aqui, ó, de 30 até 60%. Mas aqui eu tenho que saber quem vai estar em função de P em função de T e depois o P em função de F. Então, eu vou calcular primeiro P em função de T, né? Para eu calcular aqui primeiro o P em função de T, você viu lá na questão que eu vou ter que fixar o valor de F a 40. Então, no lugar do F aqui, eu vou botar 40. E aí eu vou ter, né, utilizando essa informação aqui, no lugar do F, ó, eu botei 40. Deixa eu botar aqui em vermelho, só para vocês ver que eu estou substituindo, né, no lugar do F aqui, eu utilizei 40, tá certo? E aí, claro que aí eu vou tentar resolver dentro desse contexto. Então, eu vou ter aqui, ó, que resolver isso aqui. Eu só posso somar depois que eu multiplicar. E eu só posso multiplicar depois que eu encontrar a raiz e elevar aqui a potência. Essa potência aqui é uma letra, eu não posso elevar, então ela vai continuar. Então, o que é que eu posso fazer? Multiplicar esse valor por essa raiz que eu posso encontrar. Então, isso daqui continua. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 40. Quando eu faço 5 vezes raiz de 40, eu vou ter 31,623. Confirma aí. Estão acompanhando agora? Deu para entender? Essa parte tá dando para entender. Pronto. Aí, professor, tá aí. Bem, nesse caso aqui, ó, eu já tenho a minha função. Ó. Observe que agora essa função aqui, ela está em função de t só. Antes, a minha função aqui tinha o t e tinha o f. Quando eu peguei aqui e substituí o valor de f nessa equação, eu encontrei aqui uma função, né, em função de t, ó, uma equação em função de t. Então, o p agora está em função de t, só tem o t nessa equação. Então, eu vou pegar aquele intervalo que nós vimos, né, esse intervalo aqui que nós vimos, tá certo? Deixa eu afastá-lo daqui, que está muito próximo.
esse intervalo aqui, ó, e vou substituir dentro desse intervalo aqui o valor de t, né? Que é o intervalo comum, tanto t quanto f. Então, eu vou pegar aqui do 30 até o 60 aqui e vou substituir aqui em t. Então, eu vou botar o t igual a 30, t igual a qualquer valor, até chegar a 60, pelo menos 5 valores. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei valores de 5 e 5, 30, 35, 45. No caso, tem que ser constante, né, professor? Se começar com 5, tem que ir de 5 em 5, 5, 5. Preferencialmente, um valor constante. Não é obrigatório, viu? Não se torna obrigatório. Desde que respeite esse intervalo, Patrick, não se Professor. torna... Beleza, professor. Oi. Tranquilo. Seguindo essa regra aí da constância que o senhor está dizendo, eu poderia usar 6, ele terminando em 6? Pode tranquilamente, não tem problema não, entendeu? Estando dentro do intervalo, tem que respeitar dentro do intervalo, né? Tem que estar dentro do intervalo, tá certo? Eu posso começar, por exemplo, se eu usar o 6, 30, 36, 42, não é isso? 48, 54, não é assim? E 54 mais 6, 60. Correto? Correto? Pronto. Tranquilo. Isso. Dentro do intervalo. Dentro do intervalo. Dentro do intervalo. Qualquer valor que você queira. Ah, professor, como perguntaram aí, pode ser diferente? É obrigado a ser o mesmo intervalo? Não, eu posso botar 35, 38, 45 e tal. Eu uso 5 valores aí dentro desse intervalo, tá tranquilo, no mínimo 5. O bom de você colocar dentro do intervalo valores com o mesmo intervalo é que você vai ter uma sequência igual de x, que aí fica mais fácil você fazer um gráfico. É só isso. Porque o y já vai estar variando bastante. Então, se eu também estiver variando muito o intervalo de x, eu vou ter aí uma dificuldade em construir um gráfico. Mas é só isso. Mas, obrigatoriamente, não precisa ter o mesmo intervalo. Agora, geralmente, a gente usa no x o mesmo intervalo, porque o y já nem sempre vai ser o mesmo intervalo. Porque o x, ele é independente. Aí o x é uma escolha minha. Como é que eu faço? Já o y não. O y é uma resposta da minha escolha. Se eu usar o intervalo de 5 em 5, eu tenho uma resposta. Se eu usar o intervalo de 6 em 6, eu tenho outra resposta. Se eu usar o intervalo de 3 em 3, eu tenho outra resposta. Se eu usar o intervalo de 2,5 e 2,5, eu tenho outra resposta. Cada um eu vou ter resposta diferente. Agora, dentro, vai construir o mesmo gráfico, né? No final, o desenho do gráfico é o mesmo. Eu só vou ter intervalos diferentes na resposta. Mas, no final, aqueles pontos em comum vai ser, por exemplo, o 30 vai ser o 30, o 60 vai ser o 60, o 54, né? É dentro daquela equação, tá certo? Então, eu vou escolher aqui, ó. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui o conjunto aqui, eu botei de 30 até 60 aqui, ó. Né? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui no lugar do t, que aqui, ó, t igual a esses valores agora. Então, no lugar do t, eu vou botar esses valores que eu criei, né? O meu domínio, é uma escolha minha, dentro do intervalo. Aqui eu botei de 5 em 5, alguém aí citou de 6 em 6, né? O outro aí pode botar de 10 em 10, 30, 40, 50, 60. Vai ter 4 valores, né? O ideal é ter 5, mas a pessoa fazer com 4. Ah, tá bom. Né? Não é um erro, não existe. O ideal é de 5 a mais, mas quem fizer com 4 valores, é aceitável também, tá certo? E aqui eu substituo. Eu posso resolver dessa forma aqui, eu também posso deixar em forma de raiz, porque toda fração, toda potência com expoente fracionário é uma fração, é um radical. Ele é representado dessa forma, mas também pode ser representado dessa forma, né? Vocês já viram isso aí na revisão. Todo expoente fracionário de uma fração, ele pode ser também transformado em uma radiciação. Afinal, potenciação é o inverso de uma radiciação. Então, uma potência pode ser uma radiciação.
Tá certo? Mas usando aqui a potência, no lugar do 30 aqui eu colocar, do T eu colocar o 30, eu vou ter isso aqui, ó. Tá certo? Então, 10 mais 31,623 vezes 30, que é esse valor aqui, elevado a 2/3, que vai dar esse. Para mim fazer aqui, ó, é só, né, 30 elevado a 2/3. É sempre bom colocar aqui o 2/3 entre parênteses na hora de botar na calculadora. Por quê? Porque na potência, se eu não colocar o parêntese, ele vai fazer primeiro 30 elevado ao quadrado para depois dividir por 3. Né? Se eu botar aqui direto, se eu fizer isso aqui, deixa eu demonstrar. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, né, e não colocar o parênteses, fazer assim, como está aí, né, esse parênteses aqui é só simbólico, esse daqui, ó, é só simbólico. É como está na questão. Só simbólico. Tá certo? Ele não define nada, porque não é positivo, não é negativo. Aliás, não é negativo, então ele não tem simbologia nenhuma, se eu botar assim. O que é que ele vai fazer aqui? Vai pegar o 30, vai elevar ao quadrado, depois dividir por 3 para depois multiplicar. Né? Então, ou aqui, né, elevar ao quadrado, multiplicar para depois dividir por 3. Por quê? Porque a prioridade vai ser elevar a potência. Se eu tenho multiplicação em potência e divisão, ele vai primeiro resolver a potência, multiplicar para depois dividir. Mas aqui está dizendo que o 30 é elevado a 2/3 a essa divisão. Então, primeiro eu vou ter que dividir. Então, para mim poder dividir primeiro, eu tenho que colocar entre parênteses. Aí sim, a calculadora vai dizer, epa, é 30 elevado a 2 dividido por 3. Então, ele vai dividir o 2 por 3 para depois elevar o 30. Aí, 30 elevado a 2 dividido por 3 vezes, aí dá esse valor. Se você colocar aqui, não vai dar esse valor. Tá certo aí? Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Conseguiu chegar nesse valor? Vou tentar agora, porque eu tinha feito desse jeito aí, sem botar parede mesmo. E tinha dado quanto esse valor? Você pode fazer também forma de raiz, se quiser, como eu tinha dito. É uma raiz, né? Aqui o 35, do mesmo jeito também eu posso colocar em forma de raiz, se quiser. Tanto dessa forma quanto dessa. Dá o mesmo valor. Tá certo? Nessa divisão aí do 30 sobre Do 30 2 elevado dividido a por 2 sobre 3. 3, né? Eu não consigo não fazer na calculadora. Consegue, sim. Ele não consegue. Bota aí, rapaz. Assim como tá aqui, ó. Aqui, ó. Como tá esse de cima. Esse de baixo tá errado. Esse de cima aqui, ó. 10 mais 31,623 vezes 30 elevado, abre parêntese, 2 dividido por 3 fez parênteses. Aqui a calculadora. Esse pontinho de elevado acho que não tem não na minha calculadora aqui. Tem um chapeuzinho. Se não tiver, tem um valor, uma teclazinha aí com XY, assim, ó. Deixa eu demonstrar. Você vai ver. Se não tiver, você vai ver que vai ter uma teclazinha dessa forma aqui, ó. É, aqui tem XY. Isso, é a mesma coisa. Vai estar assim, ó. Correto? Não tem uma teclazinha assim? Ei, pô. Pronto, é a mesma coisa isso aqui. Você pode botar o valor do X30, aí clique nessa tecla, abra um parênteses, bota 2 dividido por 3, fecha o parêntese, e multiplique por 31,623 e depois some com 10.
Conseguiu? O professor dá 315,31. Olha aí, tá aí na tela. Não é isso? Professor, não tô conseguindo, não. Não. Por que não está conseguindo? O que está tendo dificuldade aí, Rádio? Repete aí, como é que é para fazer? Olha aqui. Está na tela aqui, ó. Aqui, ó. Dependendo da calculadora, você pode fazer aqui direto. Isso aqui é só porque tem outra calculadora dessa forma aqui, com XY, viu? Essa aqui não se faz dessa forma. Vou tirar ela, para não confundir. Isso aqui só foi para explicar que quem fizer assim vai dar errado. Isso aqui não tem. É aqui, ó. Você vai pegar 10 mais 31, né? Pode tirar aqui o PT. Pronto. 10 mais 31,603 vezes 30. Aí o chapeuzinho que tem na calculadora. Se não tiver o chapeuzinho, você usa dessa forma aqui. Deixa eu botar aqui. Eu lembrei de uma coisa. Pronto. Você pode usar isso. Ô, professor, no caso, esse valor aí, se a gente fosse fazer no papel, como é que aplicaria? Espera aí, viu? Não tá dando 305. Deu 315 sobre 317. Ô, Tá dando errado. O meu tá dando 305 315,317. sobre 300. Não. Ponto 326. Quanto é que eu tô falando? Ô, Patrick, no caso, você soma aí, né, o 30, né? Você faz o 30 elevado a 2 sobre 3, que vai dar um valor, depois você multiplica por 31,63. É mais 10. Eu acho que você não multiplicou o 31. Uma calculadora tem esse chapeuzinho aqui, ó. A outra tem o x elevado a y, ou y elevado a x. Tanto faz. Quando você botar aqui 31,623 vezes 30, aí x elevado a y, elevado, abre parênteses, 2 por 3, fecha o parênteses, ou o chapeuzinho vai dar o mesmo valor. Uma coisa... Eu consegui. Consegui, professor, agora. Isso. Entendeu aí? Aí, professor, veja aí como é que funciona esse negócio aí, quando se a gente for fazer no papel, sem ser na calculadora. Do que você está dizendo? Para multiplicar o 30 sobre... Bem, se você souber qual é a raiz de 2/3, pode fazer. Isso aí se faz só em calculadora, filhinho. É por isso Mas que no caso, tipo, na prova do senhor, o senhor vai liberar a calculadora? a prova é a distância, você vai estar em casa. Tem como eu impedir alguma coisa? É No verdade. Professor, se É verdade. professor. ajuda da calculadora assim mesmo? Não entendi aí, Luiz. Se fosse presencial, no caso, o senhor ia disponibilizar que a gente Com usasse. certeza. Só acabei de dizer que não se faz sem a O calculadora. senhor não confia na gente, professor? É por isso que eu estava aqui, né, me matando aqui. Eu confio em vocês. Vocês nem imaginam a filada que foi na turma anterior, viu? Vão filar que vocês vão ver no que é que vão dar. Confio em todo mundo aqui de olho fechado. Ficou em torno de 90% da turma, porque foi filar um pelo outro, falou tudo errado. Eu achei que foi Tono. Não confie no seu colega, ele não é melhor do que você. Foi filar porque filou errado. Pois é, doido, nem no ensino médio eu gostava disso. Bem, Não é isso? mas sim, olha só, 2/3, né? Se você dividir 2 dividido por 3, você vai ver aí que vai dar 0,666667, né? É uma dízima de 6, de 0,6. Para você levar qualquer número a esse valor, não tem como você fazer na mão. É mais complicado. Tem, mas é mais complicado e trabalhoso. É por isso que se tem a calculadora.
para fazer esses cálculos mais complexos. Eu entendi, é que eu achei E aí que ia vocês- mudasse, né? Não, Aí eu fiquei meio... cálculo superior tem que usar calculadora, não tem como. Tá certo? Vocês estão no nível superior agora. Não é mais 2 vezes 2, 4. É 1024 dividido por 2 a décima. Isso aí se faz de cabeça, se faz na mão. Agora são números decimais, elevado à potência fracionária. Aí é mais complicado multiplicar por um número decimal, entendeu? Então se torna muito... Você imagina só fazer esse cálculo tudinho na mão. Não tem como, não tem tempo, não dá tempo. Entendeu? Seria irracional da minha parte querer isso de vocês. Mas vamos lá. Faça aí o restante para ver se dá certo. É 348,362 Isso. é por O primeiro é, né? isso. O de 35 vai dar 348,362. Isso. Deu vírgula 36. 348,36. Vamos fazer, viu? Não se preocupe não, que vamos ver todos. É isso mesmo, isso mesmo. Trezentos e quarenta e oito, 36. 379,86. Isso aí. 410,07. 07 deve ter alguma coisa aí depois do 7, né? Aí, Que aproxima para 08. 0,78, pessoal.
0,78, isso. Então está próximo de 0,8. Bem, acredito que vocês já acharam o caminho, né? Então tá aí, certo? Agora ficou bem mais claro, né, de responder. Pronto. Bem, então a gente já achou aí os valores, né, do P em função do T, ó. Quando for 30, 315. Quando for 40, 379. Quando for 50, 439. Quando for 60, 494, né? E os seus intervalos aí dentro. Agora vamos fazer, né, dentro do mesmo intervalo aqui, mesmo intervalo dentro, agora o P em função do F, né? Então, eu vou ter aqui, ó, P em função do F. Para o P estar em função do F, agora o T é que vai ter que ter um valor fixo. Então, no lugar do T aqui, eu vou colocar 42. Então, eu vou ter aqui, ó, no lugar do T, tá vendo aqui? 42, certo? Deixa eu botar ele de vermelho para a gente identificar, né? Sempre bom, né? Não é isso? Certo? Dúvidas até aí? Então o momento tá tranquilo. Não, professor. Pronto. Então, feito isso aí, vamos calcular, né? Quanto é que dá aí? Quero ver quem encontra esse valor. Veja aí quanto é que dá. Professor, dá 10 mais 70,114. Professor, fazer só o 40 elevado a 2 Deu ou multiplicar pelo 5 70,41. também. Cada um achando uma coisa aí diferente, né? Mas teve alguém que falou que acertou. Vamos ver. Vamos ver. 70,41. 70,414. O valor de 42%. 42. 60,41. Meu Deus, 70,4. Eu acho que eu saí, não foi? Aí, professor, parou a apresentação. A minha internet caiu. Estão vendo aí a tela? Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, aqui, ó. 42 elevado a 2/3 vezes o 5. Não é aqui? Pronto, é isso aqui que eu vou calcular. Ó. O 10 mais esse valor vezes esse valor. Então, só posso resolver isso aqui. Só vou poder somar depois que eu multiplicar. Então, eu não posso somar aqui. Não posso somar 10 mais 5. Tem gente que quer fazer isso. Não pode. Tem que primeiro multiplicar. Para multiplicar, eu tenho que levar a primeira potência aqui, ó.
eu multiplico por esse número, mas eu não posso multiplicar esse resultado pelo F, então fica aqui. Então, eu acho que alguém falou esse resultado aqui, né? 60, Isso. né? 414. Confere aí. Então, essa aqui é a nossa nova função. P em função de F é igual a 10 mais 60,414 raiz de F. Então, vem para cá. Dentro do mesmo intervalo, de 30 a 60, agora o F. Né? Então, eu vou pegar aqui a tabela, agora F. 30, 35, vou usar os mesmos valores, o mesmo intervalo. O intervalo é comum para as duas variáveis. Tanto para a torta quanto para o farelo, é a mesma. A torta de girassol, o farelo de coco. O domínio é o mesmo. Tá vendo que o domínio é o mesmo para os dois? Então, usar o mesmo domínio. Então, aqui, ó, no lugar agora do F, vou colocar 30. Então, vem aqui, ó, no lugar do F, 30. Então, vou fazer 10 mais 60,414 vezes raiz de 30. Simples assim. Esse é até mais simples, né? Que a raiz é mais simples de calcular, né? É mais Consegue prático. ver esse valor? Sim, deixa aí mesmo. Pronto. Faça o G mais aí, só para conferir. Vou dar 367,41. Ô, professor, essa raiz de F aí que deu 30, o valor é 340 por quê mesmo? Oi? Essa aí... Só somar isso aqui tudo. 10 mais... Somos 10 com É a 60. soma de tudo, né? Oi? A soma de tudo, né? É, soma e multiplica, né, aqui, né? 10 mais 60,400. Aqui deve ter dado a raiz de 30 vezes 60,414 deve ter dado 330,9, mais 10, 340. Tá certo? Então, aqui, ó, continuando, conseguindo chegar nos valores. Consegui. Confere aí os valores. Isso, é isso aí mesmo. Pronto. Bem, achou o valor de P em função de F, né? P em função de T, depois P em função de F. Ó. Temos aí os dois, não é isso? Aqui as duas funções, ó. P em função de T, eu fixei 40 para F. Aí tinha essa equação, essa função. Peguei o P em função de F, fixei o T na equação e obtive essa função aqui, P em função de F.
Quando eu substituir o valor de 30 até 60, que é o intervalo, tanto no T quanto no F, obtive esses valores aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa tabela aqui. Em resumo, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é o meu resumo. Domínio. Aqui, o intervalo, tanto representado aqui graficamente, quanto dentro de um conjunto. Aqui eu tenho a minha imagem. Olha aqui, imagem P em função de T pertence aos reais. Vou pegar aqui o intervalo de P em função de T, ó. Vai de 315 até 494. A imagem P em função de F aqui, ó, vai 340 até 477. Tá certo? Se eu pegar agora esses valores aqui, ó, e marcar aqui em cada um dos pontos, eu vou ter o gráfico. Olha aqui o meu gráfico. Para cada um dos pontos, ó. E aí a gente começa a ver aqui aonde há maior interferência aqui, ó. Para valores menores que 50 e maior que 50. Aí eu posso dizer aqui, ó, sem errar, a maior influência do ganho de peso da tilápia está no teor de torta de girassol, olha, torta de girassol, P em função de T, quando for maior que 50%, aí está aqui mesmo, ó, o azulzinho, ó, é maior que 50%, vai estar aqui em cima de 50%. E quando for com farelo de coco, menor que 50%, olha que ele está acima aqui, ó, o verde. Então, o verde aqui, o farelo de coco tem maior influência no início, né? E no final, quem tem maior influência aí, até os 60%, ou seja, eu só posso, dentro desse intervalo dado, né, e dentro das condições dadas, utilizar até 50% de farelo de... Aliás, menos que 50% de torta de girassol e mais que 50% que farelo de coco. Professor, explica aí, não, por favor. Essa parte do Olha gráfico aqui, aí. é só olhar aqui o gráfico, ó. Não está aqui a intersecção, está abaixo de 50, né? Um pouco, 47,5 mais ou menos. É onde vai estar aqui, ó. A intersecção passando pelo outro. O azulzinho aqui, ó, ele tem maior influência para valores menores. Aqui, ó. Então, o farelo de coco, eu tenho que usar menos que 50% de farelo de coco. Já a torta de girassol, eu tenho que usar mais do que 50%. Nas condições dadas. Ela está acima. Por isso que ele diz, a maior influência do ganho de peso está para a torta de girassol maior que 50% e o farelo de coco menor que 50%. Então, se eu usar mais que 50% de farelo de coco, eu vou ter menos peso. E se eu usar menos que 50% da torta de girassol, eu vou ter também menor peso. Eu tenho que usar mais da torta de girassol e menos do farelo de coco. Entendeu aí? Entendi, professor, entendi. Pronto. E na próxima aula, a gente continua. Segunda-feira, não é isso? Isso. Pronto. Pessoal,